Olha só. E isto acontece, eu não sei se você se lembra, que quando éramos muito jovens, você sabia uns 10 números de telefone de cor. Ah, sim. E hoje, para Nenhum. pensar no meu, eu tenho que pensar numa sequência. No meu caso, meu telefone tem uma progressão aritmética, eu tenho que pensar numa sequência. Caramba! E qual é a razão para poder dar o meu telefone. Você deixou difícil para poder lembrar, né? Não, eu lembro sempre de datas. Meus códigos são sempre datas de guerras menores. Assim, para eu lembrar combinações que eu tenho que guardar, eu associo alguma data. Mas hoje nós não sabemos mais nada de cor, exatamente. E a inteligência artificial vai tornar isso ainda mais rápido, porque eu estou delegando a memória. É uma musa na Grécia, Mnemosine, né? A memória, eu estou delegando a Mnemosine para uma máquina, para um programa. Ah, sim. Não, isso é verdade, né? É a famosa páginas amarelas, né? Isso. O pessoal não tem mais isso, né? É preciso explicar, porque você citou uma coisa do final do Paleolítico Superior, que são listas telefônicas e páginas amarelas. Exatamente. Bom, vamos explicar a quem veio depois da construção das pirâmides. Os telefones eram procurados num suporte de papel. Assim como, para andar de carro em São Paulo, nós tínhamos um guia das ruas em papel com um plano cartesiano, como eu citei. Exatamente. Você achava uma coordenada. Tem até hoje um guardado. Vai que. Né? Tá ali. Haja um colapso civilizacional. Exatamente, pelo menos eu não me perco. O problema do Guia das Ruas é que você começava assim, página 20, aí a rua terminava, só que a continuação dela era lá na 150 e tal. Exatamente. Né? E você tinha que fazer isso dirigindo. Né? E se você se perdesse, se fosse uma mulher, podia descer no posto e perguntar. Um homem ficaria rodando, para não quebrar seu orgulho masculino, ficaria rodando horas para isso. Exatamente. Toda revolução tecnológica, ela implica um esvaziamento de uma capacidade individual. Então, um artesão medieval fazia suas próprias ferramentas. Bom, enquanto que, à medida que cresce a Revolução Industrial no 18 e as outras revoluções que se seguem hoje da IA, nós vamos perdendo essa capacidade. É possível que a maioria da espécie humana, urbana, não saiba fazer fogo. Nós perdemos uma habilidade do Paleolítico. É possível que a maioria não saiba fazer um fermento em casa, por exemplo, criar uma cultura de micro-organismos que torne o pão viável. É possível que fazer esse pé, como se chamava de fermento natural, não seja mais possível hoje. Minha mãe, meu avô tinha terras, um camponês de origem alemã, fazia manteiga em casa, batendo a manteiga e ralava tijolos para ter saponáceo. Ralava um tijolo na pedra e com esse pó areava panelas. Entendi. Então, arear panelas, para você que está nos acompanhando e não tem 80 anos, significa passar algo abrasivo que... Para deixar ela brilhante. Deixa ela brilhando. Como professor, eu sou sempre bilíngue, estou traduzindo para as pessoas. Tá certo. Quando eu falo das máquinas da pré-história. Mas que hoje tem o tal do Teflon, né? Aí Teflon. Não gruda mais, né? Aí deveria, né? De fato, toda panela antiaderente é antiaderente por 90 dias. E depois... ou 120 lavadas, ou o que vier primeiro. Exatamente. Eu tenho várias frigideiras antiaderentes até o milésimo ovo. Tem isso mesmo. Não, mas é que a gente vai perdendo mesmo. Então tem essa coisa, adaptar não é um negócio fácil, né? Mas eu senti falta do negócio dos ventos. Dos ventos eu acho que foi o que eu mais senti falta. Como a obra é dominada, né? Como a obra é dominada no início pela busca de Telêmaco pelo pai e pela narrativa que ele faz ao rei, quando ele ouve um rapsodo, um aedo falando da guerra de Troia, ele chora, e ele, entre os feácios, já bem perto de casa, e acabou não indo para casa, ele coloca essa narrativa na ilha de Calipso. Eu acho que eu senti mais falta de deuses, porque Atena no filme parece um delírio psicanalítico. Sim. Um superego que ele incorporou. Calipso, que é uma ninfa, que em grego quer dizer aqui oculta, né? Calipso, oposta a Apocalipse, que é o que revela. Calipso é uma riponga que está na beira-mar. Eu gostei de ouvir o vídeo que você falou, eu dei risada. A beira-mar colhendo seu peixinho, cantando Kumbaya, My Lord, parece uma ninfa.
Circe mora num palácio na obra, e a Circe é praticamente membro de uma comunidade ali numa casinha super Minha Casa Minha Vida, que ela está ali parada, esperando. E é muito interessante, mas toda a obra, eu já acho que é a quarta Odisseia que eu vejo, ela é uma releitura. Como Joyce fez o seu Ulisses se passar em Dublin, é uma releitura que a arte é livre. Ah, mas é fiel ao original? Qual original? Se nós não temos o original de Homero. E Homero, ao inventar a sua poesia, falou de uma guerra ocorrida séculos antes, na idade do ferro, do bronze, enquanto que ele já estava na idade do ferro. As invasões dóricas já tinham trazido o ferro, como os hititas trouxeram o ferro para o Egito. Né? Como você sabe melhor na sua área, o ferro exige um altíssimo poder de fusão comparado com o ouro, por exemplo, que é muito mais fácil. Então, o que significa isso? Aí nós vamos criando. No século XIX, quando se faz escavações em Micenas, acha-se uma máscara de ouro e o arqueólogo diz: achei a máscara de Agamenon, achei o colar de Helena. Sim. Não é a máscara de Agamenon. Apesar de ter o túmulo do pai de Agamenon lá em Micenas, que eu visitei, não é. A gente cria essas. Mas aquelas ruínas do palácio lá dele, aquilo lá é mesmo, né? Não, existem ruínas do palácio. Existiu uma grande catástrofe que tem a ver com o fim da civilização creto-micênica, que é possivelmente a explosão da ilha de Santorini, um maremoto devastador que tornou as áreas litorâneas inabitáveis para a agricultura, por causa do sal, e talvez até tenha aberto a passagem do Bósforo, tamanha força desse tsunami que atingiu todo o Mediterrâneo. Né? Então, esses desastres naturais, que são cíclicos, né? Quando a gente pensa assim, a natureza é harmônica, só na sua fantasia, meu alecrim dourado, porque a natureza extingue a vida. Exatamente. Com frequência. A natureza olha para você está lá numa praia em Krakatoa, é um lindo dia. De repente, né? E de repente, quem estava perto do vulcão Krakatoa ficou surdo. A explosão estourou tímpano de uma vasta população. A natureza, como harmônica, é uma criação do romantismo, é uma criação de Rousseau, é uma criação do XIX em particular. Os japoneses nunca pensaram na natureza assim. Porque Anel de Fogo do Pacífico, tsunami, tufão mais ao sul. Tanto o vulcão, né, que tem no Japão também. Vulcão e os sismos frequentes, né, que são milhares todos os anos. Tem os grandes acima de 6, os enormes acima de 9, uma escala geométrica. Mas quando fazem uma imagem da natureza no Japão, é sempre uma coisa desafiadora. Até o Monte Fuji, que era um cone perfeito, teve uma erupção lateral e criou uma verruga. Isso, uma verruguinha. O Monte Fuji deixou de ser essa perfeição. A ideia da natureza como harmônica, regida por leis universais, talvez divinas, isso é uma fantasia de um fim de tarde, embalada marihuana, ao redor de uma fogueira. A natureza é muito violenta. E o mundo natural é um mundo muito violento. Porque o palácio existe e Troia também, né? Troia foi escavada, não uma Troia, mas várias Troias, né? E houve um incêndio nas muralhas. Logo, uma guerra. O motivo real da guerra de Troia histórico seria controlar o acesso ao Oriente, controlar o acesso aos produtos que vinham, inclusive a púrpura, bastante disputada como corante naquela região, que os fenícios levavam para todos os lados, essa concha que fazia o corante mais sofisticado do mundo antigo. E Helena é uma desculpa para isso. Mas as lendas narram história, no sentido de que a lenda é um símbolo de uma narrativa que faz sentido para a lenda. Então, a expansão das cidades gregas em direção à costa da atual Turquia é uma expansão que a gente chama dessa diáspora grega, que ocorreu em 2 vezes. Uma vez nessa época e outra depois da invasão dórica. É a primeira e segunda diáspora gregas. E isto é fundamental para constituir a cidade, abandonar um modelo de basileus, de reis, de monarquias, fazer surgir uma outra civilização. Então, a história é dinâmica, como a natureza é dinâmica também. E esse comércio é muito forte. Os gregos fundaram cidades na costa da Turquia. A Magna Grécia, toda a Sicília, todo o sul da Itália é grego. Então, isso mesmo. Tudo isso. E o que te incomodou assim mais, vamos dizer, como historiador? Assim? Eu só me incomodei com a duração. Só com a duração? Se eu pudesse ter visto em 3 vezes o filme.
Não, eu não tenho problema com adaptação porque é uma escolha. Sim. É uma escolha.